Vamos lá, meus amigos, mais um informativo semanal. A gente já está chegando aí no informativo de número 58, tá? 59 a cor. Nós vamos sintetizar aqui rapidamente e a gente já começa com o discurso em embaixada. Esse foi aquele caso lá, o famoso caso do discurso em embaixada que o Bolsonaro fez na sacada de uma embaixada aí do brasileira em Londres. E aí, o que o TSE entendeu? Que, obviamente, né, essa sacada da residência oficial, desculpa, não da embaixada, da residência oficial do embaixador, acaba sendo um bem público também. E sendo um bem público, não pode ter discurso eleitoral com viés de propaganda. E sendo uma propaganda eleitoral em bem público, merece uma reprimenda aí de multa eleitoral. Então, tranquilo aqui, sem maiores complexidades, sem entender que a sacada de uma residência oficial acaba sendo um bem público e, portanto, não pode ter propaganda eleitoral. Certo? Próximo, teto de gastos e honorário advocatício. Esse é importante, principalmente para quem milita na área, tá? Primeiro, e para quem vai fazer o concurso? Primeiro, os gastos com advogados e contadores não entram no chamado teto de gastos. A gente sabe que cada cargo tem um limite de gastos, só que o gasto com advogados e contador não entra para esse teto de gastos. No entanto, o TSE entende que essas despesas, a despeito de excluída do limite de gastos, elas são consideradas gasto eleitoral e, portanto, devem ser registradas e comprovadas na prestação de contas, tá bom? Próximo, gravidade e resultado das eleições. O resultado das eleições, considerando a diferença de votos... Opa, deixa eu fazer um ajuste aqui. Pronto. O resultado das eleições, considerando a diferença de votos entre os candidatos, ainda é um critério importante para se aferir a gravidade, mesmo sem a exigência da potencialidade ofensiva. O que acontece? Antigamente, para se aferir a gravidade de uma determinada conduta em sede de abuso de poder, teria que ter a potencialidade lesiva, ou seja, se aquela determinada conduta teria um potencial para impactar nas eleições. Isso foi reformado a partir da Lei 135 de 2010. Então agora não precisa mais ter a potencialidade lesiva, basta que o fato seja grave o suficiente por si só. O exemplo mais clássico, por exemplo, é a famosa compra de um voto. Se eu comprar um voto, isso é um abuso de poder econômico e podendo até ser um abuso de poder político. Esse um voto não tem o condão de impactar nas eleições, mas a conduta em si é grave o suficiente para eu entender que é um abuso de poder. Então havia essa distinção aí. No entanto, o que o TSE entende? Tá, tudo bem, eu não preciso aferir a potencialidade de impactar. Mas a diferença de votos, nesse caso aqui específico, a diferença foi de apenas 75 votos. Então, se eu tenho uma prática de abuso de poder e no resultado das eleições eu tive uma votação apertada, eu posso entender que, de uma certa forma, essa pequena diferença aí, a gente pode entender que impactou, né? Poxa, então esse cometimento do abuso de poder aqui, como foi só 75 votos de diferença, eu posso entender que esse abuso, de uma certa forma, se não ocorresse o abuso de poder, quem sabe o outro candidato que perdeu poderia ter vencido, tá? Então, muito embora o impacto ainda não seja propriamente uma condição essencial para o abuso de poder, ele de uma certa forma é um dos elementos, não o único, mas é um dos elementos para eu aferir a gravidade aí da conduta, tá bom? Próximo ponto, prestação de contas e preclusão, complemento. Como regra geral, após o parecer conclusivo, que como é que é o trâmite de prestação de contas? Tem aqui a entrega das contas, né? O candidato entrega as contas, aí a unidade de contas faz o parecer preliminar, né? E aí intima o candidato, depois o candidato responde essas diligências, a unidade de contas técnica faz um parecer conclusivo e depois disso o juiz dá a sentença, né? O que o TSE entende? Se entre a intimação e a resposta, né, ou não houver resposta, qualquer juntada de documento aqui antes do parecer conclusivo ou após seria preclusivo, né? Ou seja, não pode mais se admitir. No entanto, aqui nesse ponto, o que o TSE entendeu? Enquanto a juntada dos documentos tenha ocorrido após o parecer conclusivo, constatou-se que se tratava de documentação complementar e não de documentos novos. Então, como era apenas um complemento, não incide a preclusão, tá? Entendimento importante aí, sobretudo para quem milita na área de prestação de contas,
Porque o que o TSE está entendendo aqui? Que eu posso juntar documentos desde que eles não sejam novos, que seja apenas um complemento. Agora, o conceito do que é complementar, o que não é novo, aí o caso concreto que vai determinar. Tá bom? Tranquilo? Próximo entendimento. Já apareceu aqui federação, partido isolado, legitimidade. Não detém legitimidade para figurar isoladamente no polo ativo de representação o partido político que integra a federação. Né? É aquela velha história. Eu tenho a federação A mais B que formou a federação C. Então, só a federação C que pode entrar como uma representação. Nem o A, nem o B. Muito embora o A e o B mantenham a sua independência, a sua autonomia, né, para termos de atuação política, apenas o C pode atuar aí, nem o A nem o B não pode atuar de modo isolado na representação. A abordagem em programa televisivo de fatos veiculados na imprensa envolvendo a gestão pretérita de candidato não ultrapassa, né, então vou destacar aqui, não ultrapassa a liberdade de imprensa. Logo, não caracteriza a propaganda eleitoral. O que acontece? Nesse caso aqui, um radialista, ele pegou e começou a veicular na rádio dele fatos pretéritos da gestão de um determinado candidato. Veja que ele superfaturou isso, superfaturou aquilo. E aí ele reproduzia lá no rádio matérias da Folha de São Paulo, do G1, do Globo. Então o TSE reafirmou a jurisprudência no sentido de dizer que a veiculação dessas matérias está dentro da liberdade de expressão. Né? Claro, um caso concreto que a gente tem muito pontual é o famoso direito ao esquecimento. Né? Às vezes é uma matéria de 40, 50 anos atrás que o radialista nunca falou na vida e aí às vésperas da eleição ele vai lá e fala dessa matéria. Então, muito embora ele apenas esteja reproduzindo o que já se noticiou há 50 anos atrás, a gente vê que casuisticamente ele está fazendo aquilo para poder prejudicar a imagem do candidato. O que não foi o caso aqui, né? O TSE entendeu que não foi o caso aqui. Tranquilo, foi apenas a reprodução aí de uma matéria jornalística. Próximo ponto, prestação de contas e verbas trabalhistas. Tá? Ponto interessante aqui para quem atua também na prática eleitoral, principalmente na prestação de contas, que os contra-cheques apresentados com a devida discriminação de horas extras são suficientes para comprovar a regularidade das despesas, porque não compete à Justiça Eleitoral avaliar o pagamento das verbas trabalhistas, e sim a Justiça do Trabalho. Tá? É aquela velha história do limite cognitivo, né, da prestação de contas. Então, eu tenho aqui a prestação de contas, o partido apresentou a documentação, eu aferi a documentação dos gastos, não cabe ao Justiça Eleitoral aprofundar, né, nesse caso, inclusive, verificar as verbas trabalhistas, porque isso aí é competência da Justiça do Trabalho. Né? É aquela velha história, como regra geral, a Justiça Eleitoral ela só olha a formalidade dos gastos, né, saber se realmente houve a comprovação dos gastos. O mérito dos gastos em si não é o limite aí, não cabe ao limite cognitivo de prestação de contas. Isso pode ser apurado numa improbidade, num crime, ou mesmo na Justiça do Trabalho, né? Mas para efeito de prestação de contas, o limite cognitivo ele é pontual de aferição de despesas e comprovação desses gastos de fundo público. Tá? Por fim, impulsionamento e adversário. A contratação de impulsionamento de propaganda eleitoral em sites de busca com vinculação de outro nome do nome do adversário político como palavra-chave, independente de conteúdo, configura ilícito eleitoral. O que acontece nesse caso aqui? A gente já até falou um ponto sobre isso. É o famoso impulsionamento estelionato, né? Então, se eu não me engano, esse caso aí foi aquele caso de São Paulo. O Haddad, ele colocava a palavra, eu não lembro quem era o adversário dele da época, tá? Não lembro, mas vou chamar de José. Acho que era o Bruno Covas, né? Enfim, não lembro. Mas vou chamar de José. O Haddad, o que ele fazia? Ele colocava lá na palavra-chave José. Quando a pessoa ia pesquisar sobre José, aí estava lá no link José. Quando clicava, ia para a página Haddad. Ou vice-versa, agora eu não lembro, né? Isso é chamado de impulsionamento estelionato. Eu boto, impulsiono, né, para que as pessoas achem o nome lá José. Quando eu clico no link José, vai para o nome Haddad, ou vai para o nome do adversário. Então, muito embora não seja um impulsionamento que eu estou falando mal do meu adversário, porque lembra, impulsionamento só pode para propaganda positiva ou propositiva, né? Nesse caso, a despeito de eu não estar falando mal do meu adversário, o TSE entendeu que é um impulsionamento aí chamado impulsionamento estelionato. Tá bom, meus amigos?
Com isso, a gente encerra aí nossos julgados da edição de número 58. Não se esquece de dar o like aí, curtir, comentar e compartilhar. Se inscreve no canal, ativa as notificações, que aí você não fica por fora de nenhuma novidade do direito eleitoral. Já sabe, se quiser se aprofundar em direito eleitoral, vou deixar os links aqui na descrição, já abaixo de materiais, ou para concurso ou para prática eleitoral. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.